Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal do YouTube, Lição Adole. E vamos para a lição dessa semana que está maravilhosa. Gente, eu fiz uma arte aqui, não vai dar pra ver minha obra de arte. Não, gente, pera aí, eu não fiz isso aqui de graça. Estamos na lição 6, com o tema não é Jesus, tá gente? O tema da lição dessa semana é Crescendo em Estatura e Graça. Deixa eu pôr minha obra de arte no lugar. A gente já viu a promessa de que Jesus viria, a gente já viu o Messias chegando, nascendo, nós já vimos o Messias sendo apresentado no templo e hoje nós estamos vendo, hoje não, essa semana, nós vimos Jesus crescendo. A Bíblia ela não traz muitas informações sobre o crescimento de Jesus. Apenas o livro de Lucas, que parou um pouco ali para contar um pouco da infância de Jesus, mas nada muito aprofundado. Por isso a lição dessa semana veio acompanhada do livro O Libertador. Jesus ele nasceu na cidade de Belém, mas ele cresceu na cidade de Nazaré. Nazaré não era a cidade assim, nossa que cidade! Não, era uma cidade assim bem distante, bem ninguém queria ir para lá. E foi ali que Jesus cresceu. Do pouco que o livro de Lucas nos conta, ele dá uma breve descrição de como estava Jesus naquele tempo. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem uma galera aí que acredita que Jesus era um menino prodígio. Não, gente, Jesus não era um menino prodígio, ele não era o Einstein da época dele, ele não fazia tudo. Não, ele era uma criança normal, como eu e você quando a gente foi criança, né? Ele podia cair, ele podia errar na prova, porque ele era um ser humano como eu e você. Mas se tinha algo que Jesus, ele não abria mão, era do caráter dele. Isso a gente pode ver no livro Libertador, no capítulo 7, na página 36, que diz assim: Jesus era firme como a rocha em seus princípios. Mesmo criança, Jesus não abria mão dos princípios dele. Sempre foi uma criança educada desde pequeno com seus pais a ser alguém diferente, uma pessoa distinta. Não que ele não socializava com ninguém, tá, gente? Ele andava com a galera ali. Mas ele não tinha as mesmas atitudes erradas dos muitos que viviam ali. Ele sempre buscava ser a diferença. E aí tá um ponto importante para nós adolescentes hoje, independente de onde nós estamos vivendo. Jesus ele viveu numa das piores cidades. Cristo viveu entre os ímpios habitantes de Nazaré por quase 30 anos. E não pecou. E aqui tem explicação por quê. Esse fato é uma censura aos que pensam que para viver uma vida irrepreensível depende do lugar, fortuna ou prosperidade. Então, meu amigo, se você tinha na sua cabecinha que para você ser uma pessoa mais consagrada a Deus, você precisaria morar no meio do mato, pode tirar isso da sua cabeça. Porque se nós não formos fiéis na cidade, nós não seremos no mato também. Independente da nossa fortuna, se nós somos ricos, se nós somos pobres, se nós vivemos em uma grande cidade ou se nós vivemos em um lugar onde a cidade é pequena, em um sítio, quem sabe, isso não importa. Nós precisamos refletir a imagem de Deus onde quer que nós estejamos. Jesus, ele era filho de um carpinteiro, José, então nada mais justo do que ele aprender a carpintaria junto com o pai terrestre dele. E tem algo interessante. Com frequência, Jesus expressava a alegria do seu coração cantando salmos e cânticos celestiais. Muitas vezes, os moradores de Nazaré ouviam a sua voz se elevando em louvor e canção. Quando os amigos se queixavam de cansaço, suave melodia de seus lábios o animava. Então Jesus tinha a fama do cantor da galera ali. Ele cantava e animava as pessoas. Ele estava sempre alegre e feliz cantando. Isso é uma lição para nós também. A nossa missão hoje como cristãos é animar as pessoas ao nosso redor. Independente se você canta ou não, se você prega ou não, através do que você tem e de quem você é, você pode fazer diferença no ambiente em que você está vivendo. Para melhor, para influenciar que as pessoas que estejam ao seu lado, elas se sintam bem. Quando o menino fez 12 anos, eles foram para uma Páscoa, lá em Jerusalém, porque lá era o point da Páscoa, então eles tinham que ir para lá. Eles se juntaram na caravana porque em bando ficaria mais seguro, né, contra bandidos, sei lá quem poderia aparecer ali. E lá vai José, Maria e Jesus para Jerusalém, para a primeira Páscoa do menino Jesus no Templo de Jerusalém. Chegando lá, Jesus ele ficou abismado com tudo que ele viu. Pela primeira vez, o menino Jesus contemplou o templo. Ele viu os sacerdotes em suas vestes brancas realizando seu solene ministério e a vítima ensanguentada sobre o altar de sacrifício. Testemunhou os impressionantes ritos do serviço da Páscoa. Dia após dia, ele enxergava mais claramente o significado de tudo aquilo. Cada ato parecia estar envolvido diretamente com a sua própria vida. A própria vida de Jesus estava relatada ali, ele estava começando a entender isso, galera. Novos impulsos eram despertados em seu interior. Em profundo silêncio, ele parecia analisar um grande problema. O mistério de sua missão se abria diante do Salvador. Até aquele momento, ele não sabia, assim,
totalmente o plano dele, a missão dele nessa terra, mas ali naquele momento ele estava começando a entender os pontos principais do porquê que ele estava nesse mundinho aqui. Profundamente impressionado pela contemplação daquelas cenas, Jesus se demorou pelos pátios do templo depois que terminaram os serviços pascuais. Quando os colaboradores deixaram Jerusalém, ele ficou para trás. Gente do céu! Jesus ficou para trás, José e Maria estavam conversando com as amizades deles lá. Esqueceram o menino, pensaram que ele estava junto ali no povão. E quando chegou de noite, eles falaram assim, gente, espera aí, calma aí, 1, 2, 3, 5, 10... Cadê Jesus? Eles não encontraram Jesus, mas eles estavam até despreocupados de manhã, mas quando chegou de noite eles falaram, não pode. Eles ficaram assim, meu pai amado, a gente esqueceu o menino Jesus. E o pior é que eles começaram a lembrar do incidente do Herodes, quando Herodes queria matar todos os meninos lá, inclusive Jesus. E eles voltaram para Jerusalém e procuraram Jesus. Até que finalmente, depois de uma longa procura, eles encontraram Jesus conversando com os rabinos, os mais inteligentes ali da nação. Ele estava literalmente dando uma aula para os doutores da lei. Os doutores da lei, eles aceitaram o que Jesus estava falando, porque Jesus era tão humilde, tão inocente, que a forma como ele falava foi capaz de tocar o coração daqueles homens, e pela primeira vez eles estavam sentindo no coração aquilo que eles pregavam. José e Maria chegaram naquele momento muito lindo, maravilhoso, mas teve um detalhe importante. A Maria, mãe de Jesus, chegou e falou assim, filho, por que você não avisou a gente? Por que você sumiu desse jeito? A gente estava preocupado com você. Jesus vira pra eles e fala assim, com todo o carinho do coração dele, gente. Não foi com falta de educação, não. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu precisava fazer a missão do meu pai? José e Maria ficaram de boca abrida. Eles entenderam o recado que Jesus estava falando. Ele tinha entendido a sua missão e agora ele precisava começar a cumpri-la. Por causa da negligência de um dia, José e Maria perderam o Salvador, mas foram precisos 3 dias de ansiosa procura para que pudessem encontrá-lo. Essa parte da lição ela é muito importante porque nos mostra que muitas vezes a gente depende de um dia, uma decisão e a gente se afasta completamente de Deus. Devemos cuidar para não nos esquecermos de Jesus e assim seguir nosso caminho sem sequer notar que Ele não está conosco. A lição dessa semana ela nos mostra como nós podemos crescer em estatura e graça perante Deus e também aos homens, através da nossa vida, querendo a cada dia parecer mais como Jesus, nunca perdendo de vista o nosso melhor amigo, que é Ele, que Ele precisa estar em todos os momentos da nossa vida, para que a gente não passe despercebido, sem perceber que Jesus não está conosco, que Ele ficou para trás na nossa vida, por causa de uma pequena decisão. Que a cada dia nós possamos chegarmos mais próximos daquele que é o Salvador no mundo e parecermos mais com Ele, fazendo o máximo que a gente pode, porque Jesus passou todos os problemas que a gente, como jovens, passamos hoje, mas sem pecar, sem errar. Hoje nós somos pecadores, ou seja, nós erramos algumas vezes, mas independente do pecado, nós podemos nos arrepender e mudar de vida. E isso é o que a lição dessa semana quer deixar para nós. Sermos como Jesus. Não esquecemos que Ele está sempre ao nosso lado, não deixarmos Ele para trás, mas caminhar sempre com Ele. Que Deus abençoe você, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, um beijo e um queijo, e até a lição da semana que vem. Tchau, tchau!